Boa tarde, pessoal. Dando continuidade, então, aos nossos comandos elétricos, como prometido, essa semana a gente vai ver o circuito de força da partida compensadora, tá? Quem tiver dúvida ainda sobre como a gente utiliza, quando utiliza, a diferença entre as partidas, nos vídeos anteriores a gente tem falando sobre isso, tá joia? Então, relembrando aí, qual que é o objetivo da partida compensadora? A partida compensadora, a gente vai no início reduzir a tensão que a gente manda para o motor, consequentemente vai reduzir também o pico de corrente na partida, só que a gente não vai perder tanto torque, tanta força do motor. Então é uma redução que permite que a gente tenha um pico de partida menor, sem que o motor perca tanto em força, tá? Para a partida compensadora a gente utiliza um ATP, um autotransformador de partida, tá? A gente vai utilizar esse ATP, então no funcionamento dela a gente vai utilizar o ATP. Depois de aproximadamente 15 segundos, tá? Estou utilizando 15 segundos aqui, só que vai variar de motor para motor esse tempo. Então quem tiver dúvida aí, quiser saber como que a gente calcula esse tempo, assiste a videoaula anterior. Na videoaula anterior eu explico direitinho como chegar nesse tempo de 15 segundos, de 10, de 12, vai de cada motor. Então a partida no primeiro momento, ela entra com o ATP para reduzir a minha tensão, vamos supor, por exemplo, utilizando um TAP de 80%, e após essa contagem, o motor vai passar a receber 100% da tensão da rede. Então a gente vai ter uma redução de tensão na hora da partida. Então a primeira parte que a gente tem que pensar quando a gente for montar esse circuito de força, a gente vai mandar as 3 fases, só que a gente não vai mandar as 3 fases direto para o motor. A gente vai ter que passar essas 3 fases pelo autotransformador para reduzir essa tensão a 80% e só depois jogar essa tensão no motor, ok? Daí, depois do tempo, a gente pensa o que vai acontecer. Então, primeiro objetivo, mandar 3 fases no motor com redução de 80%. Primeira coisa que a gente tem que fazer, para a gente mandar as 3 fases no motor, a gente não pode mandar isso sem seccionamento, sem proteção. Então, vamos começar que nem a gente começa todos os nossos comandos. Vou puxar a fase R, vou puxar a fase S, vou puxar a fase T. Vou passar isso por um dispositivo de proteção. Nesse caso aqui a gente está utilizando o disjuntor motor, tá? O disjuntor motor ele vai fazer o papel de disjuntor e de relé ao mesmo tempo, tá? Quem tiver dúvida, nas videoaulas anteriores tem também falando sobre o disjuntor motor. Então vai sair do disjuntor motor e a gente não pode jogar direto no motor, tá? Se a gente joga direto no motor, vai com 100% da tensão. A gente tem que jogar num transformador, num ATP. Só que esse ATP, ele vai ficar funcionando durante o tempo inteiro? Não, ele vai funcionar só na partida. Então a gente tem que botar um dispositivo de seccionamento, porque vai ter um certo momento que ele vai sair de funcionamento. Então antes de colocar o ATP, eu vou botar aqui um contator K1, tá? Então por que eu coloco K1? Porque o meu ATP não funciona o tempo inteiro e na hora que eu não quiser mais o ATP, eu venho e abro esse K1 e tiro meu ATP fora. Então ele tem que depender do funcionamento de um contator. E vou colocar o meu ATP. É um ATP trifásico, então uma bobina para cada fase. Característica importante, o meu ATP, ele tem entrada, né, que é a alimentação, ele tem a saída, que a gente vai ver aqui como é que faz para sair, né, com no nosso caso aqui, escolhendo um TAP de 80, saindo com 80%, e a maioria dos ATPs, eles são fechados em estrela, então a gente tem que deixar o fechamento desse ATP, então vai ter 3 pontos de conexão nesse ATP, tem a entrada dele, que é onde eu mando a tensão, beleza, tá interligado. Eu vou ter a saída do ATP, que é com o TAP que eu for utilizar, então vou representar aqui, ó, tô pegando o primeiro, tô pegando o segundo, tô pegando o terceiro.
Vou simbolizar aqui que eu estou utilizando um tap de 80%. Botei de corzinha diferente, tá? Só para ficar mais fácil, para não bagunçar as linhas ali. Uma observação importante, na hora de descer com isso daqui pro motor, eu tenho que ver aqui, ó, quem foi a fase R? Essa primeira. Eu tenho que descer com essa mesma fase R pro meu motor, tá? Então vou botar aqui e deixar sinalizado pra gente não perder. A segunda foi a fase S, vou deixar sinalizado aqui. E a terceira, a fase T. Tem que ter muito cuidado com isso daqui, porque se eu inverto a saída do ATP, esse motor vai partir em um sentido de giro e na hora que o ATP sair de funcionamento e for entrar aos 100%, o motor vai inverter o sentido de giro. Então tem que ter muito cuidado pra gente não inverter. Por isso que eu botei aqui, ó, joga a anilha, tá? Usa a anilha lá no circuito para não se confundir com relação à sequência de fases. E vou fazer o fechamento, a saída desse ATP. Então, um ponto de entrada, um ponto de saída e agora o ponto de fechamento, tá? Vou fazer o fechamento desse ATP, vou utilizar um contator para fazer esse fechamento. É um fechamento em estrela, então o fechamento em estrela eu mando fase nas entradas e faço um jump na saída, tá? Deixo esse contator aqui. Vou chamar ele de K2. Então, K1, K2. Para eu funcionar, para mandar fase para esse motor, vou colocar o motorzinho aqui embaixo também, pra gente já mandar ele. Posso botar aqui. Motor trifásico, né? Qual que vai ser a primeira opção? O fechamento do motor vai ser de acordo com o motor que vocês escolherem, tá? Sonda Lander, fechamento na alta ou na baixa. MDS, na alta ou na baixa. Se for motor estrela triângulo, fechamento triângulo. Então eu vou definir de acordo com a tensão que eu tiver na rede, tá joia? Fechamento do motor, imagine que já esteja pronto aqui e eu só estou representando aqui os 3 pontos de entrada da linha nesse motor, ok? Daí vou mandar a fase R pra cá, fase S, fase T. Vamos seguir o que está acontecendo até agora. Vim aqui, liguei o disjuntor. Se eu liguei o disjuntor aqui, fecha, deixa passar energia. Daí lá pelo comando que a gente vai montar na próxima aula, mandei fechar K1 e K2, tá? Quando eu fecho K2, o que eu faço? Eu faço o fechamento do ATP em estrela. Beleza, liberado para funcionamento. Daí eu mando fase em K1. Então o K1, ele vai estar jogando R, S e T no meu autotransformador. E aqui, ó, a minha entrada é de 100%. Então aqui eu não tenho nada reduzindo essa tensão na entrada, não. Daí entrou com 100%. Aqui no pretinho, ó, eu tenho a saída de 80% e mandando para o motor. Então nesse instante, esse motor está recebendo a tensão total menos 20%, porque o meu tap só está liberando 80% para o motor. E depois desses 15 segundos, esse transformador tem que sair fora e esse motor tem que ser ligado direto. Eu não preciso usar outro disjuntor para fazer essa ligação, né? Mas preciso de outro seccionamento para fazer o 100% entrar e sair. Da mesma forma que eu usei um K1 para uns 80%, que hora vai entrar, hora vai sair, eu vou usar um contator aqui para os 100%, que hora vai entrar, hora vai sair. Então vou colocar aqui, ó. Um contator, vou chamar ele de K3, porque eu já usei K1 e K2, e vou alimentar esse contator. Então, saindo daqui com a fase R, cuidado para não inverter, fase R, na mesma posição da fase R de cá, fase S, fase T. Então, duas opções de funcionamento. Se eu fecho K2 e K1, eu ligo o motor com 80% da tensão. Se eu tiro K1 e K2 e fecho direto com K3, eu tenho 100% de tensão nesse motor. Vou trazer o aterramento. Mandar aqui na carcaça. Beleza? Então, partida compensadora. Tá aí o circuito de força. K1 e K2.
eu ligo o motor com 80% da tensão total e o meu K3 eu vou ligar o motor com 100% da tensão total. Aula da semana que vem, eu vou apresentar para vocês o diagrama de comando, como que a gente faz o raciocínio para desenvolver um diagrama de comando para compensadora. Só que pelas aulas anteriores, quem já quiser arriscar aí um diagrama de comando, né? Vocês já têm base suficiente para desenvolver isso sozinhos, beleza? Peço para vocês, se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, fez alguma diferença para os seus conhecimentos, para dar um joinha, para ajudar no canal, tá joia? E se puder compartilhar, né, deixar um comentário também de sugestão para as próximas aulas. Estou recebendo muita sugestão de aulas de inversor de frequência e PLC. É sequência da matéria de comandos elétricos, tá? Então eu peço um pouquinho de paciência para a gente não perder aí a continuidade, para não perder o raciocínio. A gente vai terminar comandos primeiro e depois a gente parte para inversor de frequência e PLC, tá bom? Muito obrigada!